Elefantes. Você acha que eles são só massa bruta? Errado. Quando um dos seus morre, o grupo entra em um estado de luto que assusta. Eles param tudo, fazem uma vigília silenciosa por horas, às vezes dias, cercando o corpo. E o que eles fazem ali não é instinto, é despedida. Eles usam a tromba para acariciar o companheiro que se foi, que se você visse de perto, ia achar que era um humano. E eles têm uma memória social absurda. Eles guardam na cabeça um mapa exato de onde cada parente morreu. Anos depois, eles voltam lá, revisitam os ossos, cheiram tudo. É como se eles estivessem indo visitar o túmulo de alguém da família para processar a saudade. O que realmente derruba a gente é a reação das mães. Quando perdem um filhote, elas entram em um abatimento que você vê no olho do bicho. Algumas carregam o filhote morto por dias, recusando largar o corpo. Tem manada que muda a rota migratória inteira para não ter que passar por onde enterraram um filhote. Eles preferem contornar o mundo a ter que rever a cena da perda. Primatas. A vida desses bichos, como chimpanzés, gorilas ou macacos prego, é marcada por um vínculo social tão forte que a morte de um deles vira um evento traumático para o grupo inteiro. O grupo, que antes era agitado, entra em um silêncio bizarro. Ficam todos reclusos e desanimados, como se a energia ali tivesse sido sugada de uma vez. E não pense que eles aceitam a morte de boa. A cena é forte. Eles ficam ali, tentando acordar o corpo do companheiro, tocando, limpando, checando se tem sinal de vida, se recusando a acreditar que o bicho não vai mais levantar. Muitos entram em uma greve de fome real, ficando parados e prostrados, como se não fizesse mais sentido seguir o dia a dia. Agora, o que é pesado mesmo é o comportamento das mães. O vínculo delas com o filhote é tão absurdo que quando o pequeno morre, elas não largam, carregam aquele corpo por semanas, às vezes meses, andando com ele para cima e para baixo. E isso não é frescura não. Esse luto prolongado é uma desregulação emocional pesada que deixa as fêmeas fracas, com a imunidade no chão, abrindo porta para infecções e uma depressão tão profunda que o bicho pode simplesmente adoecer e morrer por causa da dor da perda. Cachorros. O luto desses aqui é real, profundo e, em muitos pontos, idêntico ao nosso. Quando eles perdem um humano querido ou um companheiro de quatro patas, o cérebro deles processa essa ausência de uma maneira muito parecida com a nossa. Eles não têm o cognitivo racional e lógico que a gente tem para entender o fim, mas são dotados de sentimentos, memórias e lembranças que fazem a dor da perda bater forte. E o comportamento vira um reflexo direto dessa tristeza. Tem cachorro que para de comer, fica mais quieto e introspectivo, ou parece bem ansioso e desorientado. Eles podem se esconder, ficar mais agitados, ou às vezes dormem muito mais ou nem dormem nada. Alguns começam a latir para o nada, choramingam ou ficam horas plantados na porta esperando a pessoa chegar. É tudo sinal de que eles estão sentindo o baque dessa falta, expressando a dor do luto do jeitinho deles. A gente costuma achar que só nós sofremos, mas o vínculo que criamos com eles deixa marcas reais. E esse sentimento não termina quando alguém vai embora. Ele continua vivo naqueles lugares que lembram a pessoa ou naquele cheiro que eles guardam de um pai, uma mãe canina ou de um irmãozinho que eles tinham. Eles não têm aquele raciocínio lógico que a gente tem, mas sentem essa dor que a gente chama de saudade. Golfinhos. Para eles, a morte significa afundar. Então, quando um filhote morre, a mãe tenta desesperadamente empurrar o corpo para a superfície, muitas vezes por dias ou semanas, com outros membros do grupo chegando junto para ajudar a apoiar o corpo do companheiro. A explicação para isso é que eles vivem em grupos muito unidos e têm laços sociais fortíssimos. Quando um morre, a dinâmica do grupo quebra de uma vez e gera uma confusão danada, o que explica esse apego que pode durar dias. Eles são bichos super espertos, com cérebros muito desenvolvidos que usam para proteger os companheiros e até humanos de ameaças. É essa sociabilidade intensa é que faz com que a perda de um deles seja um baque tão grande para o resto do grupo. Gansos. Muita gente nem imagina, mas eles também passam por um luto pesado. Como são aves que escolhem um parceiro para a vida toda, a perda de quem está do lado gera uma angústia, depressão e um estresse danado. Eles não escondem o sofrimento, param de comer, se isolam do resto do grupo e ficam emitindo uns choros que quem conhece sabe que é de partir o coração. Eles são bichos extremamente leais e sociais, então esse vínculo afetivo que formam é muito profundo. Quando perdem um companheiro, é comum ver o ganso ali, parado, apático ou então grasnando alto e sem parar, como se estivesse chamando pelo parceiro que não volta. E esse sofrimento não é só por perda de parceiro não. Eles também entram em luto se perdem os ovos, porque o instinto de proteger a família deles é forte demais. Em casos extremos, a tristeza é tanta que o bicho pode até morrer de desgosto. Corvos.
Esse aqui não tem nada a ver com tristeza ou saudade. Na verdade, é quase uma reunião de investigação criminal feita por aves. Funciona assim: quando um corvo encontra outro sem vida, ele solta um chamado específico e em poucos minutos, dezenas deles começam a aparecer no local. O grupo analisa a cena. Às vezes ficam em silêncio total, observando o corpo e o ambiente ao redor, como se tentassem descobrir exatamente o que aconteceu ali. E não é por emoção, é por sobrevivência. Os corvos usam aquele momento para identificar se existe um predador, uma armadilha ou algum perigo escondido na área. Depois disso, eles memorizam o local e passam a evitar aquela região por muito tempo. E o mais impressionante é que eles conseguem ensinar isso para os mais novos. É quase como uma aula coletiva de não chegue perto daqui se quiser continuar vivo. Tudo isso acontece porque os corvos estão entre os animais mais inteligentes do planeta. Eles têm memória absurda, reconhecem rostos humanos considerados ameaçadores por até 4 anos e usam diferentes chamados para cada tipo de perigo. Visualmente, parece até um funeral sombrio. Um monte de corvos reunidos em volta de um corpo, todos observando em silêncio. Mas, na cabeça deles, aquilo é uma investigação de cena de crime. Então, diferente de muitos animais que sofrem pela perda, os corvos transformam a morte em informação. É frio, calculista e assustadoramente inteligente. Gatos. Os gatos carregam aquela fama de frios, independentes, como se não ligassem pra nada, mas isso desmorona quando eles pedem alguém importante. E aí você percebe que por trás daquela pose de não tô nem aí, existe um bicho que sente a ausência de um jeito pesado. Quando um gato pede um tutor, outro gato da casa, ou até um cachorro com quem convivia, o comportamento muda na hora. A ciência confirma que a perda de um parceiro ou familiar afeta o sono, a alimentação e o humor do gato. Tem gato que dorme o dia inteiro, enquanto outros simplesmente não conseguem descansar. Alguns perdem totalmente o interesse pela comida e outros ficam mais carentes, ansiosos ou até agressivos. E tem outros que ficam escondidos embaixo da cama ou começam a miar pela casa inteira procurando quem sumiu. Alguns ficam agarrados nos objetos da pessoa, dormindo em roupa, travesseiro ou exatamente no lugar onde ela costumava sentar. Visualmente, parece até cena de filme triste. O bichinho sentado na janela por horas, olhando a rua, esperando alguém que nunca mais vai entrar pela porta. E diferente do que muita gente pensa, isso não é manha. O corpo deles realmente reage ao luto. Orcas. Elas também passam pelo luto, e de um jeito intensamente profundo e complexo. Por serem animais altamente sociais, a perda de um membro não afeta apenas um indivíduo, mas impacta todo o seu clã. Já foram flagradas mães carregando seus filhotes mortos sobre a cabeça por mais de 1.600 quilômetros ao longo de várias semanas. Essa demonstração de dor ocorre porque as orcas possuem circuitos cerebrais associados à emoção, o que permite que experimentem sentimentos próximos à tristeza que nós humanos conhecemos. Elas vivem em grupos matriarcais, liderados por fêmeas mais velhas, que guardam um conhecimento sobre rotas de caça e sobrevivência. E devido à convivência extrema, quando um membro morre, a rotina e as vocalizações de todo o grupo sofrem alterações visíveis. Esse luto prolongado também está sendo estudado em relação a problemas ambientais, já que a morte de filhotes muitas vezes ocorre devido à desnutrição ou ao acúmulo de toxinas nos oceanos. E aí, curtiu esse conteúdo de hoje? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual desses bichos mais te surpreendeu com a forma que encara a perda. Um abraço e até a próxima!